18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Alô, equipe Mix. Alô, Rádio Mix. Alô, Cid Soares. Buenas. Tudo noches. certo? Tudo Boa noite a você que nos acompanha. Vamos juntos a partir de agora até 19, começando mais um 18 horas. Mix. Lembrando que é legal, hein? A sua participação aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 994887592. Participe aí, né, Cid? Comente. Claro, você pode mandar vídeo, áudio, faz o que você quiser, mas participa com a gente, porque a gente quer saber sua opinião, né? O que você pensa aí sobre os assuntos que abordamos aqui nas reportagens do 18 horas. Manda um alôzinho pra gente, repetindo, é o 994887592. Valendo. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. O Hospital do Coração Francisca Mendes tem 432 pacientes aguardando por um exame de cateterismo. A Prefeitura libera vacina contra a dengue para toda a população. O FAM recorre para que a Justiça reconsidere liminar que impede matrículas com bonificação no SISU 2024. E hoje você vai saber tudo dos bastidores da política amazonense com ela, Cíntia Blink. Mais uma vez, boa noite para você em 100,7. Você sempre aí na sintonia certa, no melhor mix do Brasil. Vamos juntos com os destaques do dia, hein? Esses e outros assuntos desta quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024. Você confere aqui. No ar, mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Cid Soares. Só uma retificação aqui. A Prefeitura liberou vacina contra a gripe para toda a população, não contra a dengue, como falamos antes. Ok, 6 e 2. Mix. Olha só, começando o programa de hoje com uma denúncia, inclusive uma denúncia grave, gravíssima, eu diria. É que aqui no Amazonas temos 432 pacientes aguardando por um exame de cateterismo. Um exame que permite identificar o local exato da obstrução que está causando o infarto e assim permitir a desobstrução imediata da artéria através de angioplastia com implante de stent. Isto tem papel fundamental na redução da quantidade de músculo cardíaco infartado, ou seja, é um exame que pode salvar vidas e que o Estado hoje não está oferecendo, Cid. Mas não é só isso não, Carlão. Olha, uma fiscalização da Comissão de Saúde e Previdência da Assembleia Legislativa do Amazonas, feita na Fundação Hospital do Coração Francisca Mendes na segunda-feira passada, constatou que além dos 432 pacientes aguardando por um exame de cateterismo, 32 pessoas esperando por cirurgia para implantar o marca-passo, falta de medicamentos e insumos e profissionais terceirizados em atraso de salários. A repórter Nathalie Moraes tem mais informações sobre essa fiscalização dos deputados no Hospital do Coração Francisca Mendes. Nathalie, boa noite. Essa espera por cateterismo é mais uma fila da morte que se criou aqui no Amazonas? Boa noite, Cid. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Infelizmente, né, essa crise no Francisca Mendes parece ser uma crise que está longe do fim, né? A gente vem acompanhando, né, o Francisca Mendes, vale a gente reforçar antes de entrar nessa denúncia, que o Francisca Mendes já foi um hospital de referência para toda a região norte e nordeste do Brasil, quando o assunto eram doenças do coração, quando você falava de cardiopatia, o Francisca Mendes era um hospital referência e hoje se encontra aí nessa situação de calamidade. O que acontece? O deputado estadual Wilker Barreto, ele esteve lá na unidade na última segunda-feira junto à Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa aqui do nosso estado. E aí, lá durante essas fiscalizações, ele pôde constatar, foi visto de perto, que muito além daquilo que se imaginava, a gente inclusive já mostrou essa fila de espera aqui no 18 horas, mas até então a gente tinha informação aí de cerca de 130 pessoas que aguardavam aí na fila para fazer esse procedimento, o procedimento do cateterismo. Mas aí depois dessa visita e em conversa com a nova diretora da unidade hospitalar,
o deputado recebeu a lista aí de 432 pacientes que estão aguardando aí pelo procedimento de cateterismo e outros 32 pacientes esperando pelo procedimento de marca-passo. E aí, o que acontece? Por que esses exames, esses procedimentos não são realizados? Tudo isso, mais uma vez, porque faltam medicamentos, faltam os insumos, né, para que seja feito esse exame. A gente denunciou aqui várias e várias vezes aqui no programa 18 horas que a máquina de cateterismo no Francisca Mendes estava quebrada. A SES, no fim do ano passado, emitiu uma nota informando que a máquina havia sido consertada e que os exames seriam retomados. Mas a gente já está indo para o terceiro mês, hoje já é 28 de fevereiro e até agora nada foi resolvido, nada foi feito. Como você bem disse, Cid, quando você estava chamando aqui, né, a cabeça, acho que a gente costuma falar assim, aqui no jornalismo, o cateterismo é um procedimento que pode salvar vidas. Eu falo isso porque meu pai teve a vida salva depois que ele passou por um cateterismo. Ele fez, aí ele colocou ponte de safena e a gente só descobriu o problema dele por conta desse procedimento. E aí hoje a gente tem cerca de 30 pacientes no Delfim Aziz, 13 no 28 de agosto, 4 no João Lúcio, 6 no Platão Araújo e 1 na Fundação Secom. Todas essas pessoas estão aguardando aí uma posição, já que o estado tem hoje somente uma máquina, né, habilitada para fazer aí o procedimento de cateterismo, mas não tem os insumos. Então, são mais de 430, essas pessoas, esse número aí que eu falei, são pessoas que estão em UTI, são pessoas que estão ali, tipo, realmente entre a vida e a morte, lutando para sobreviver e dependem desse procedimento, Cid. É uma situação bastante preocupante, mas para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente conversou com o deputado estadual Wilker Barreto, ele que esteve de perto e acompanhou toda essa situação lá no Francisca Mendes. Vamos conferir. Total desleixo, abandono e falta de responsabilidade do governo do estado do Amazonas para com a saúde, certo? Nós temos hoje uma fila de mais de 432 pacientes aguardando cateterismo. O cateterismo hoje, certo, é um exame que, se tiver o material e a mão de obra correta que nós temos, com meia hora você está fazendo um procedimento e desta forma salvando vidas. E não é por falta de capacidade técnica. Visitei lá o hospital, conversei com a nova diretora, a diretora Roberta, percebo que ela tem conhecimento técnico. Agora, um hospital que precisa de 5 milhões por mês, estão mandando 2,5 milhões, eu já sei que está parando quase que a metade. Então, o governo precisa entender que do orçamento de 33 bilhões, 6 bilhões, 5 bilhões, o que for. Gente, saúde é sagrado. Não pode brincar. Então a situação é muito séria. Estou trazendo esse assunto para o seio da Comissão de Saúde. Estou pedindo informações da SES, Secretaria de Estado da Saúde, Cefaz, que não pode, esse ano de 24, se repetir o que aconteceu em 2023. O Hospital do Coração, nos últimos 90 dias de 2023, literalmente parou. Imagina, o Hospital do Coração infartou no final do ano. 18 horas. Cid, Carlão, nós ouvimos aí a fala do deputado estadual aqui do Amazonas, o deputado Wilker Barreto, que esteve visitando aí o Francisca Mendes, o Hospital do Coração, que funciona na Zona Norte de Manaus, na última segunda-feira. E aí, Cid, Carlão, lá não tem somente esse problema aí da suspensão do cateterismo, né? Esse é só um dos problemas na unidade, né? Como a gente disse. Tem aí esse problema do marca-passo, que é um procedimento que também era feito lá na unidade, né? E aí hoje cerca de 32 pacientes classificados como urgência e emergência estão aguardando por esse procedimento que está sem material, né? E aí, né, segundo a Central de Medicamentos aqui no estado, tem um desabastecimento e não se tem previsão para quando deve ter, né? De quando a SEMA deve ser reabastecida e essas pessoas que estão aí na UTI,
elas dependem desse procedimento para sobreviver e não se sabe até quando elas vão continuar ali naquela unidade de terapia intensiva. Eu queria fazer uma observação que eu achei muito interessante, que o deputado Wilker Barreto falou no momento em que ele estava, né, falando da visita que ele fez lá no hospital, que ele falou que nós falamos que esse hospital era uma referência. Ele continua com a sua capacidade técnica, né? Ele fez essa observação, eu achei bastante interessante. O problema realmente é a questão da manutenção dos insumos e de equipamentos, né, Nathalie? Exatamente, Carlão, né? A gente sabe que existem excelentes profissionais, né? Muitos dos médicos que são formados pela Universidade Federal aqui do Amazonas, eles atuam dentro do Francisca Mendes, né? O Francisca Mendes já foi um hospital universitário, né? E aí hoje, o que falta lá dentro da unidade mesmo... É a atuação do governo. Exatamente, é o investimento do poder público, é um investimento da SES, né? Da Secretaria Estadual de Saúde. Como a gente ouviu aí o deputado falando, o Estado tem repassado hoje somente 2,5 milhões de reais para o Francisca Mendes. Mas segundo a diretora atual que assumiu recentemente, o hospital precisaria de pelo menos 5 milhões de reais para funcionar integralmente, ou seja, o hospital está recebendo metade do que seria necessário para sua funcionalidade. Então a gente já sabe, né? Não precisa fazer muita conta, não está dando certo. E aí quem acaba sofrendo com tudo isso é as pessoas que estão lá na ponta. Somos nós, eu, você, qualquer pessoa que precise aí de um procedimento que não vai conseguir fazer aí esse procedimento. Durante o discurso lá na tribuna da Assembleia Legislativa aqui do nosso estado, o deputado estadual voltou, inclusive, a cobrar a instauração da CPI da saúde no Parlamento Estadual para investigar para onde estão indo os gastos e os orçamentos, né? Ele quer saber para onde é que está sendo investido o dinheiro da saúde aqui? Por que o secretário estadual de saúde, Anuar Samádio, não vai até a Assembleia aí para prestar esses esclarecimentos e todas as perguntas? Vale a gente reforçar também que, mais uma vez, a gente fez essas perguntas aí para a Secretaria Estadual de Saúde, mas a gente não teve resposta, Cid Carlão. Nada. É isso? É difícil, né? Bom. Ok, Nathalie. Obrigado, boa noite. Nathalie. Boa Daqui noite. a pouco você retorna com outro assunto no nosso programa, não é? Volte sim, é isso. Boa noite. Olha, resumindo tudo, é o caos no sistema de saúde aqui do Amazonas, que inclusive, né, acabamos de falar e frequentemente nós estamos cobrando isso, né? Fazendo essa denúncia e cobrando os resultados e pedindo, cadê os resultados? São pessoas que estão morrendo porque o governo Wilson Lima não resolve coisas básicas da saúde. Esse é o problema, é a atuação do governo. Em janeiro, 5 crianças morreram à espera de cirurgia lá na Fundação Secom, Cid. Eu acho muito fraco, sabe o quê? É porque, assim, o próprio governo federal já tinha que ter observado isso. Gente morrendo, a saúde não é cuidada, tinham que descentralizar isso. O governo do Amazonas não dá solução para nada relacionado à saúde. E essas mortes, infelizmente, não sensibilizam as autoridades, os órgãos de controle. Esses órgãos de controle precisam realmente fazer alguma coisa para dar celeridade, para repassar a verba, pagar todo mundo da saúde. É um negócio, é uma esculhambação, cara. Total. Né? Não cobram do governador solução para essas situações que são plenamente possíveis de serem resolvidas. Nós temos praticamente um deputado atuando nesse sentido. Eu acabo de falar aqui, só um deputado não vai fazer barulho, cara. O resto todo tá se abraçando com o governador, não falam nada, comeram a bio, enfim, infelizmente é isso, né? Mano, falta gestão, essa é a verdade, investimento correto dos recursos públicos e, claro, né, sobretudo, uma coisa que eu percebo que não tem atualmente no governo, sentimento. Olha, o que choca isso e o que deixa a gente realmente bastante preocupado é que toda a sociedade do Amazonas assiste a tudo isso como se fosse uma coisa comum, né? Nós estamos já, parece que, habituados a essa situação, né? Que é uma situação recorrente há algum tempo mas não é assim que tem que acontecer, né? Realmente não é. São vidas que estão sendo perdidas por irresponsabilidade do governador do estado e isso não é natural, isso não é comum, isso a gente não pode aceitar, né? E o governo realmente não colocou a saúde como prioridade, por isso estamos aí, né, no meio de uma corrupção na saúde, Cid. Vale lembrar também, viu, Carlão, que outros
4 secretários de saúde foram presos pela Polícia Federal, acusados de desviar recursos da saúde. O próprio governador Wilson Lima virou réu, responde a um processo no Superior Tribunal de Justiça, acusado de chefiar uma organização criminosa que desviou recursos da saúde, naquele caso da compra de ventiladores pulmonares numa loja de vinhos. Isso é não sei, cara, a gente está recorrendo a esse uma hora esse a assunto. Justiça cede, né? Sim, a justiça será feita, vamos ver, né? Vamos aguardar. Olha, 6h15, você no melhor mix do Brasil no ar. 18 horas. Olha, flopou. Teve baixíssima adesão à vacina contra a gripe, a influenza, né? Apenas 32,7% da população de 7 grupos prioritários haviam sido vacinados até ontem. Isso não é bom, né? Diante disso aí, a Prefeitura de Manaus decidiu colocar a vacina contra a dengue disponível para toda a população. É a dengue mesmo? É o gripe? É da influenza, né? Influenza. André Meirelles tem uns detalhes aí. Teve um errinho aqui que a gente já corrige aqui. Então, a vacina contra a gripe está disponível para toda a população. André Meirelles, boa noite. Você tem os detalhes aí pra gente. Por que teve essa baixa adesão aí à vacina contra a influenza? O que foi que aconteceu? Olha, muito boa noite, Cid, boa noite, Carlão, e boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7, também pelo YouTube. Olha, inclusive teve iniciação dessa vacina aí da influenza em 13 de novembro do ano passado, né? Uma vacinação que estava liberada apenas para os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Então, com isso, houve essa baixa adesão à imunização até a última terça-feira, ou seja, até ontem, e aí foi contabilizado apenas 32,7% da população de 7 grupos que tem meta estabelecida de 90% da cobertura vacinal e haviam sido imunizados. Por esse motivo aí dessa baixa adesão, né, muitas pessoas que são do grupo prioritário, né, essas pessoas do grupo prioritário acabaram não procurando se vacinar, né, a prefeitura tinha aí uma expectativa e acabou não alcançando, e por isso, por essa baixa procura agora toda a população mesmo, não precisa aí somente grupos prioritários, não, toda a população pode sim procurar a vacinação, né? Então a Prefeitura de Manaus já liberou, mas que vale aqui ressaltar é que é até amanhã, quinta-feira, que as pessoas devem procurar aí para se vacinar. Para receber a vacina, os usuários devem buscar um dos 171 pontos de imunização da Censa, que é a Secretaria Municipal de Saúde, levando aí o documento oficial de identificação, CPF ou Cartão Nacional de Saúde, né? E crianças que são menores de 12 anos devem estar acompanhadas de um dos pais ou responsável para receber aí a vacina. As salas de vacina estão distribuídas em todas as zonas aqui da capital, né? E entre elas, há unidades que funcionam em horário ampliado, né? De 8 da manhã até as 8 da noite, isso de segunda a sexta-feira. Então, as pessoas que estão saindo agora, nesse momento do trabalho, podem sim ir aí em uma das salas de vacinação, que tem alguns pontos que funcionam até as 8 da noite, né? A vacina é uma das medidas mais importantes para a prevenção da influenza. A influenza que fala é a gripe, né? E acaba reduzindo os riscos de internação e mortalidade por essa doença aí. Ela também contribui para reduzir a circulação do vírus entre a população, né? O que importa especialmente para pessoas com maior risco de infecções respiratórias que podem ter complicações e formas aí muito graves da doença. A vacina empregada na estratégia de imunização é a influenza trivalente, né, que protege contra 3 cepas do vírus, né? A gente sabe que tem outras cepas aí, mas foi produzida aí essa vacina justamente para essas 3 cepas que são as que mais atacam aí, né, o sistema imunológico. E ela é importante porque além desse vírus, existem aí outros, né, vírus, e como a médica pneumologista Roberta Fittipaldi, ela explica, né, caso alguém acabe contribuindo outros vírus, estando já imunizados, então há uma chance aí maior de se recuperar dessa doença. Vamos conferir a fala agora da pneumologista. É que nesses
períodos do ano nós temos uma circulação maior de vírus respiratórios. E esses vírus respiratórios, eventualmente, a vacina não cobre, principalmente o vírus sincicial respiratório, o rinovírus, o metapneumovírus, são vírus comuns de gripes e resfriados e podem acometer o paciente nesse intercurso da vacina. Portanto, a vacina ela vem para criar uma imunidade. E se neste momento que você toma a vacina e acaba ficando gripado, alguma coisa está havendo na sua imunidade. Ou então você não tomou as medidas necessárias para se prevenir dessas doenças respiratórias. Medidas básicas de lavagem de mão, evitar aglomerações, se você é do grupo de risco, utilizar as máscaras e principalmente um bom sono, manejo do estresse, alimentação adequada e exercício físico vão te ajudar com a sua imunidade. 18 horas. Cid, Carlão e ouvintes, a gente ouviu a fala aí da Roberta Fittipaldi, ela é médica pneumologista, né? Falando aí as medidas também necessárias para que possa aí fortalecer a imunidade, né? Atividades físicas, bastante água e para também evitar essa gripe, né? Já que estamos num período aí onde aqui na cidade de Manaus, não só na cidade de Manaus, né? Como todo o estado do Amazonas, acaba sendo maior o contágio, né? E esse esquema vacinal completo, ele prevê 2 doses, com intervalo mínimo de 1 mês entre aplicações para crianças de 6 meses até 8 anos vacinadas pela primeira vez e dose única em todos os demais casos. A vacina pode ser administrada com outras do calendário básico de vacinação, incluindo a vacina contra a Covid-19, né? E somente nos casos de doenças febris agudas, moderadas ou graves ou de diagnósticos confirmado, é recomendado adiar a aplicação até que a pessoa melhore aí, né? Então, e como é que está a situação da cobertura vacinal? Até esta terça-feira, até ontem, foram aplicadas 224.167 doses da vacina contra a influenza nas unidades da Censa, né, aqui em Manaus. Essa contabilização é desde o ano passado, ali de novembro, quando começou aí primeiramente para o grupo prioritário, e desse total 185.677 foram administradas para pessoas dos grupos prioritários com meta de vacinação estipulada em 90%, né? Então eles pretendiam atingir aí a meta de 100% e, na verdade, pretendem continuar, né, para atingir essa meta de 100% do grupo prioritário ainda. Embora esteja, a prefeitura já anunciou que até amanhã todo mundo pode procurar um dos pontos de vacinação para receber essa imunização aí, mas eles também estão aí focando para que o grupo prioritário procure aí a vacinação, né? Já que tem muitos vírus por aí, além desse vírus da influenza, da gripe, ainda tem a Covid, ainda tem a dengue, então é importante aí procurar essa vacinação, Cid, Carlão. Beleza, André Meirelles, agora 6h23, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora nós vamos para Brasília, hein? Os bastidores políticos lá na capital federal, nosso correspondente Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite. Olha só como ficou, é aquela decisão do Supremo Tribunal Federal que aumenta o número de deputados federais no Amazonas. Boa noite, Cadu, direto de Brasília. Alô, Cadu. Tá me ouvindo? Alô, agora sim, Cadu. Agora sim, boa noite, Carlão. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, querido. Ouvintes do programa 18 horas. Ô, Carlão, tá parado mais que água de poço, viu? Tá. Já faz 7 meses aí que o Supremo Tribunal Federal determinou que o Congresso Nacional crie uma lei complementar que readeque todas as bancadas estaduais com base no censo de 2022. Você lembra dessa decisão, né? Sim. Tem estado que aumentou a população e tem estado que diminuiu a população segundo o censo, né? No caso do Amazonas, Carlão, a população aumentou. E conforme os cálculos do STF, com base no censo, a bancada do Amazonas aumentaria de 8 para 10 deputados federais. Claro que essa decisão da Suprema Corte gerou uma expectativa enorme por aí pelo estado do Amazonas, né? Os grupos políticos até começaram a se movimentar, contando com o ovo dentro da galinha. Oba, né, Cadu? Oba! Exatamente. Acontece que houve uma resistência muito forte aqui no Congresso Nacional, Carlão. Sim. Grandes estados como Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, essas bancadas estaduais vão perder cadeiras, Carlão. A Paraíba,
Piauí, Alagoas, que são estados pequenos, né? Tem bancadas iguais às nossas, mas com parlamentares muito influentes aqui no Congresso Nacional, também vão perder cadeiras. Ou seja, há uma queda de braço entre os estados que vão se beneficiar e os estados que vão sair perdendo nessa história. O deputado federal Pezente, do estado de Santa Catarina, Carlão, ele atendeu a determinação do STF e apresentou de pronto um projeto de lei complementar para recompor as bancadas estaduais com base no censo. Ele sentiu o baque, viu, Carlão? Sim. Ele apresentou a proposta, mas ela não avançou 1 milímetro. Até agora, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara não designou um relator para analisar essa matéria desde o ano passado. Então, Carlão, eu conversei agora há pouco à tarde com o deputado Pezente. Ele percebeu que a briga entre os estados afetou o andamento dessa proposta, mas ele acha que a matéria pode avançar na CCJ da Câmara ainda esse ano. Então, vamos ouvir a fala do deputado Pezente com exclusividade para o programa 18 horas. Vamos lá. O projeto não avançou no ano que eu apresentei ano passado, porque alguns parlamentares não têm interesse que o projeto avance. As bancadas que perderão cadeiras, obviamente, trabalharão para rejeitar essa proposta. Agora o projeto vai avançar na CCJ, porque quem vai presidir a CCJ possivelmente será uma catarinense, minha amiga Carol Detoni, do PL. E eu já tive uma conversa com ela durante o recesso para que um relator seja designado e o projeto saia logo da CCJ e vá para o plenário da Câmara. Nós fizemos contas já, nós temos votos para aprovar, porque se juntar os estados que ganharão cadeiras, mais os estados que não ganharão nem perderão, continuarão na mesma, sobra voto para a gente conseguir os 257 necessários. Depois é mais um trabalho dentro do Senado para então esse projeto prosperar e recalcular, fazer justiça com os estados que, apesar de ter aumento da população, eles não tiveram aumento das suas bancadas. É importante destacar que esse projeto não vai aumentar o número total de deputados no Brasil, continuará com 513. Se a gente tivesse que mudar o número de deputados, deveria ser para menos. Eu acho que tem gente demais já em Brasília, né? Eu não seria louco de aumentar o número total. O que a gente quer, na verdade, é só fazer justiça. Pega os 513 e redistribui, recalcula o número de deputados conforme as unidades da federação. 18 horas. Então nós ouvimos o deputado federal do MDB lá de Santa Catarina, que é o Pezente, Cadu. Então ele fez aí umas contas aí, tem a turma do deixa como está, não é isso, Cadu? Então essa situação parece que vai se prolongar ainda um pouco mais, não é, Cadu? Isso, Carlão, deve se prolongar um pouco mais. A briga vai começar na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Como ele falou, né, vai ter eleição aí lá para março, para novo presidente, nova mesa diretora, e o PL deve ficar com a CCJ. E com o PL na CCJ deve abrir caminho para essa pauta. Ele está cogitando, né? É uma perspectiva, porque ao chegar lá a gente vai ver. Ele tá também contando com o ovo dentro da galinha, ele está contando voto e tal, mas tudo vai depender de acordo político, né? Se houver vontade política das bancadas estaduais, o que provavelmente não deva acontecer, então a gente deve continuar a ver navios. A nossa bancada do estado do Amazonas vai continuar por muito tempo aí com 8 deputados federais. Agora, interessante que eu ia te falar, Carlão, o Pezente, esse deputado aí, fala bem, né? O cara foi radialista, ele foi apresentador de programa jornalístico que nem você e que nem o Cid. O cara lutou lá no estado dele, Santa Catarina, e foi eleito deputado federal. É um cara bacana e muito explicativo, muito didático na fala dele. Legal. Carlão e Cid. Bacana, Cadu. O Tribunal Superior Eleitoral definiu regras aí para a inteligência artificial nas campanhas eleitorais e proibiu deepfake e robôs. Como é que vai funcionar isso aí, hein, Cadu? Isso mesmo, Cid. Ontem à noite, o Tribunal Superior Eleitoral, ele regulamentou o uso da inteligência artificial na eleição para prefeito e para vereador esse ano. O deepfake, Cid, que são aquelas imagens manipuladas digitalmente, aquela que altera o rosto da pessoa, né? Troca a voz da pessoa, isso daí está proibido nessas eleições definitivamente, viu? O uso da inteligência artificial só vai ser permitido se tiver um aviso dizendo que este conteúdo foi manipulado digitalmente usando essa tecnologia da inteligência artificial, né? Ok. Aí, ou seja, só pode ser usado para o bem, digamos assim, né? Se a intenção não for, se não for macular a imagem do adversário. Digamos que o candidato ele queira usar
um card, digamos assim, um vídeo nas redes sociais, manipulando a si próprio, manipulando o personagem dentro da rede social dele, fazendo uma promoção da campanha dele. Isso ele pode fazer. Sim. O que não pode é usar esse recurso para macular a imagem de ninguém, deturpar, para criar mentiras. Isso daí está proibido terminantemente. Agora, outras decisões, Carlão e Cid, foram tomadas pelo TSE ontem à noite, né? Por exemplo, o TSE manteve a proibição do porte de arma e munição no dia da votação. Isso aconteceu na eleição passada. Determinou também que os municípios garantam transporte gratuito no dia da eleição. Isso daí foi uma confusão na eleição passada, né? Porque teve um município que cedeu, teve um município que não cedeu. Os artistas vão poder se manifestar apoio a um candidato em seus shows, desde que seja gratuito, de espontânea vontade. Isso daí também foi uma confusão danada, né? A gente lembra que alguns artistas manifestaram apoio a Lula, outros a Bolsonaro, e foi aquela confusão. Agora pode, desde que seja livre, né? Desde que seja de livre, espontânea vontade e gratuito, né? Seja de graça. E por último, Carlão e Cid, com relação ao fundo eleitoral, o TSE, ele reforçou, aliás, que os partidos tenham que publicar em seus sites e o quanto estão recebendo de dinheiro público nessas eleições. Atualmente, essa informação está no site do TSE, o Divulga Cand, né? Aquele sistema que o TSE sempre solta e as informações estão todas lá. Dessa vez, o TSE está determinando que os sites que os partidos divulguem em seus sites para ampliar ainda mais a transparência. São decisões, Cid, que vão tentar dar uma segurada nessas eleições, dar uma transparência a mais. Sim. E dar uma segurada nessa rede social que está demais o negócio. A gente já não sabe mais o que é verdade. A terra sem lei, né, Cadu? Terra sem lei. Terra sem lei. Agora, antes de devolver para vocês, ainda falando de... Tem algum destaque aí que você quer colocar, Cadu, antes de fechar? Sim, com relação à decisão judicial, Carlão e Cid, agora à tarde o STF decidiu revisar a forma atual de distribuição das sobras eleitorais, que é o chamado sistema proporcional, né? A gente sabe que no caso de vereador, deputado federal, deputado estadual, quando a gente vota num candidato, o voto vai para a coligação. E aí o candidato que tem mais voto acaba puxando o outro, né? Tem muito caso aqui na Câmara Federal. Esse sistema é que o STF ele quer revisar. Porém, nesse julgamento de agora à tarde, Cid e Carlão, havia 7 deputados federais na berlinda, correndo sério risco de perder seus mandatos. Inclusive, parlamentares do Amapá e de Rondônia. Só que a decisão do STF não foi retroativa. Então, esses parlamentares vão continuar com seus mandatos. A revisão vai valer só para as próximas eleições. Então, vai ter mudança por aí, mas, por enquanto, hoje, vida que segue para esses deputados federais. E essas são mudanças bastante sérias, né? Isso mexe bem na estrutura política, né, Cadu? Vai mexer na estrutura política, porque tem muito parlamentar artista, né? Influenciador, que fica muito conhecido nas redes, com o público, acaba... Digamos um exemplo aqui que eu vou dar, o Russomano, Celso Russomano. Tiririca. O Tiririca, né? O Tiririca, ele, na época, na primeira eleição... Ele puxou muito. Ele puxou uns 4 parlamentares. E agora, na eleição que passou, ele puxou uns 2. O Russomano, por exemplo, ele puxou 4, depois puxou 2 e agora não puxou mais nenhum. Teve vereador aqui no Amazonas que puxou 6, numa tacada só. Exatamente. Então, complicado. Isso pode ser revisado. O STF ainda não definiu como é que vai ser a mecânica desse novo sistema, né, de proporcionalidade, mas que vai ser alterado. Isso daí vai ser alterado e os candidatos têm que ficar em alerta, né? Não vai valer por enquanto para essa eleição. Beleza, Cadu? Um abraço, meu querido. Até amanhã. Boa noite, Cadu. Valeu. Tchau, valeu. 6h33, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, atenção, hein? O Tribunal de Justiça do Amazonas tomou uma decisão que vai impactar diretamente nos vencimentos do servidor público, hein? No geral. É exatamente isso, Carlão. Olha, o tribunal julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade contra o aumento aí, a contribuição previdenciária do servidor público estadual de 11% para 14% sobre a remuneração, subsídios, proventos ou benefícios. Isso para o regime próprio de previdência. A repórter Nathalie Moraes está aqui novamente conosco em nossos estúdios. Nathalie Moraes, a redução da contribuição vai ser imediata? É para ontem esse processo? Mais uma vez, boa noite, Carlão, Cid, ouvintes do programa 18 horas.
Então, Carlão, respondendo aí a sua pergunta, não. Né, a gente deve aguardar aí a decisão da justiça aqui no Amazonas, né? Inclusive vai ter ainda um novo julgamento, mas eu conversei com o presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais aqui no nosso estado, o Ricardo Castro, e ele revelou o seguinte, que o Tribunal de Justiça reconheceu ontem, né, a inconstitucionalidade dessa lei, essa lei que é uma lei ainda do ano de 2019, mas agora a gente deve aguardar a decisão da Justiça, que deve sair em até 10 dias, né? Ele disse que a desembargadora deve, né, ler, realmente revisar, fazer ela vai realmente comparar para ver se realmente há inconstitucionalidade nessa lei. Então, o resultado disso tudo a gente só deve apresentar aí depois do dia 5 de março. Mas para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu conversei aí com o Ricardo Castro, ele que é presidente do Sindifisco aqui no nosso estado. Vamos conferir. Nós do Sindifisco ingressamos em 2020 com essa ação direta de inconstitucionalidade para questionar a edição da lei que aumentou a contribuição previdenciária dos servidores do Estado de 11% para 14%. E ontem o Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade quanto à questão da sanção do referido projeto de lei, né, da lei. Então, nessa situação, nós temos que agora aguardar por um prazo, creio que de 10 dias, a desembargadora relatora deverá se manifestar em relação à modulação dessa decisão. Então, quanto a questionamentos sobre o retorno da alíquota de 11%, ainda é uma incógnita. 18 horas. Carlão, Cid, ouvintes do programa 18 horas, a gente ouviu aí a fala do Ricardo Castro, ele que é presidente do Sindifisco, falando aí um pouco mais, né, sobre essa lei aí da Previdência, né, que o Tribunal de Justiça aqui do Amazonas declarou que há uma inconstitucionalidade contra esse aumento na contribuição previdenciária dos servidores públicos aqui do nosso estado. O que acontece, né? Eles tinham aí a contribuição de 11%, subiu para 14%, depois, e aí o que aconteceu? O Sindifisco fez essa denúncia, e aí agora o Tribunal, a Justiça aqui do Amazonas reconheceu que há uma inconstitucionalidade nessa lei e a gente deve aguardar aí o prazo de pelo menos 10 dias para a gente ter aí uma resposta final para os servidores e aí também para a contribuição aqui do nosso estado. Vale a gente reforçar que essa lei é do ano de 2019, ela aumentou aí a contribuição dos servidores de 11% para 14% para o regime da própria Previdência. Essa lei, na época, ela foi sancionada pelo então presidente do Tribunal de Justiça aqui do Amazonas, Iedo Simões, que estava, inclusive, na condição de governador em exercício na época, né? E aí, na época, o colegiado chegou até a afirmar que ele foi induzido a esse erro, né? Pela presidência da Assembleia Legislativa. Foi um burburinho danado, mas aí agora teve essa conclusão aí de inconstitucionalidade nessa lei. A gente chegou, inclusive, a questionar, né? Eu pedi aí uma resposta ao governo do Amazonas sobre as medidas que serão tomadas, né? Se isso daí deve comprometer, inclusive, a saúde financeira aqui do nosso estado, já que a gente está falando de uma redução bastante significativa. Mas a gente não teve nenhuma resposta. É isso, Cid, Carlão, boa noite. Nathalie Moraes, boa noite. 18 horas. Olha só, continue aí em 100,7. Daqui a pouquinho você confere o FAM recorre para que Justiça reconsidere eliminar que impede matrículas com bonificação no SISU 2024. Detalhes, esse é o nosso assunto em instantes já. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura amanhã, quinta-feira já, hein? Último dia, inclusive, do mês de fevereiro. Verdade. Uma no bissexto, é isso? É isso aí. Será um dia chuvoso, Cid Soares, será? Previsão do tempo.
Olha, apesar do sol que vai aparecer com toda certeza, temos certeza que também chove. 96% de chance com 58 milímetros. Meu irmão, o negócio... Olha, 5 milímetros, perdão, desculpa. 67% com 5 milímetros. Falei errado aqui, né? A temperatura vai variar entre 25 graus na mínima e 32 da máxima. A umidade, sim, é que vai ser mínima de 58% e a máxima de 96%. Portanto, teremos um dia com sol, mas também de chuva. Mix. E o Rio Negro subiu mais 5 centímetros de ontem para hoje, elevando a cota no Porto de Manaus para 22 metros e 19 centímetros acima do nível do mar. Mix. A Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, recorreu à Procuradoria Federal para derrubar a liminar da Justiça que impede a matrícula dos aprovados com bonificação de notas no SISU 2024. É a polêmica, sim. É mais uma celeuma, né? Pois então, o pedido aí vem após o Ministério da Educação informar que a retirada destes estudantes da lista de aprovados é inviável. O repórter André Meirelles está conosco aqui, tem mais informações, André. Pelo menos 2.400 pessoas foram aprovadas e estão com as matrículas paralisadas. Como é que fica tudo isso aí? Muito boa noite mais uma vez, Cid e Carlão, boa noite você ouvinte. Olha, uma medida da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, né, o PROEG, que foi divulgada ontem e afeta aí 2.439 estudantes que foram aprovados na chamada regular institucional. A UFAM, que é a Universidade Federal do Amazonas, teve que suspender por tempo indeterminado a matrícula dos candidatos aprovados pelo Sistema de Seleção Unificada, que é o SISU 2024, isso tudo depois de uma decisão judicial, né? Essa decisão obedece a uma ordem da Justiça Federal do Amazonas que foi de 25 de janeiro deste ano e que suspendeu a bonificação de 20% nas notas do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, para estudantes aqui do Amazonas na disputa de vagas pelo SISU, né? Segundo a instituição, a retomada das matrículas dos aprovados no processo seletivo depende das providências por parte do Ministério da Educação. A universidade fica impossibilitada de executar o comando dado na decisão judicial e então deve continuar com a matrícula institucional, né? O pró-reitor de ensino e graduação da UFAM, o David Lopes Neto, se manifestou inclusive nas redes sociais contrário a essa decisão judicial, né? Que suspendeu aí a bonificação desses estudantes aqui do Amazonas nas disputas dessas vagas aí pelo SISU, né? O professor e pró-reitor destacou ainda, né, nas redes sociais que isso acabou prejudicando cerca de 5.000 estudantes. Vamos conferir a fala dele. Venho aqui de público, principalmente aos candidatos que procuraram a Universidade Federal do Amazonas para cursar uma universidade pública, federal e gratuita aqui no norte do Brasil. E venho dizer para vocês e manifestar minha e nossa indignação diante das decisões contrárias à bonificação estadual para os estudantes secundaristas do estado do Amazonas, a qual causou diretamente o prejuízo para mais de 5.000 candidatos e principalmente aqueles que concorriam às mais de 2.400 vagas da nossa Universidade Federal do Amazonas. Estamos lutando e vamos lutar até o final. 18 horas. Cid, Carlão e ouvintes, a gente ouviu aí a fala do pró-reitor de ensino de graduação da UFAM, o David Lopes, né, falando aí, se manifestando, né, contra aí a decisão judicial que suspendeu aí essa bonificação de estudantes aqui do Amazonas que disputaram as vagas pelo SISU, né? Inclusive a UFAM até divulgou uma nota de repúdio informando que torna público seu repúdio e indignação à decisão judicial que determinou a suspensão da bonificação estadual de 20% na nota do Enem aos candidatos que cursaram integralmente o ensino médio nas instituições de ensinos aqui no estado do Amazonas no âmbito do SISU 2024. Cid e Carlão. Beleza, André Meirelles. Valeu, André. Boa noite. Daqui a pouquinho você volta no Giro Policial. É isso? Provavelmente. Isso aí. Valeu, André. 6h44, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora nós vamos voltar a falar da crise na saúde do estado. É que terminou o prazo do Ministério Público do Amazonas para o governo do estado apresentar solução para o calote às empresas que atuam nos hospitais. Cid. A Secretaria de Saúde do Estado ficou de enviar um levantamento à Cefaz de todos os débitos da saúde referentes ao ano de 2023. Vamos aos detalhes agora com a repórter Odiné Araújo. A recomendação
recomendação do Ministério Público é que, de posse do levantamento de todas as dívidas do governo do estado com relação à saúde do Amazonas, a Secretaria de Fazenda, Cefaz, elabore um cronograma de pagamento, considerando as receitas existentes nos cofres públicos e a possibilidade de buscar dinheiro de forma extraordinária para pagar todos os débitos apresentados. O prazo para esse levantamento encerrou hoje, mas nem o Ministério Público do Amazonas respondeu se o governo enviou o relatório e nem o governo, através da Secretaria de Saúde do Estado, respondeu se fez esse levantamento. O certo é que a dívida do governo do Amazonas com fornecedores e prestadores de serviços na área da saúde é milionária, se não bilionária. Somente de salários atrasados a enfermeiros, técnicos, maqueiros e outros terceirizados, o governo Wilson Lima deve mais de 80 milhões de reais apenas no ano de 2023. Nessa categoria estão mais de 4.400 trabalhadores sem receber. Soma-se a isso os contratos com as empresas médicas que também estão com salários atrasados. A crise da saúde pública do Amazonas tem sido motivo de preocupação não apenas do Ministério Público, mas também de outros órgãos, como o Tribunal de Contas do Estado, que realizou blitz na semana passada em alguns hospitais e pronto-socorros de Manaus para verificar a real situação. O tema, inclusive, esteve em pauta no TCE essa semana. O vice-presidente da Corte de Contas do Amazonas, conselheiro Luiz Fabiano Barbosa, confirmou que a saúde pública no estado realmente passa por momentos muito sensíveis. De fato, as questões que permeiam a saúde, boa parte delas diante de problemas de gestão, no meu entendimento. Eu sou interessado direto, não só como cidadão, mas enquanto conselheiro, a quem foi designada a relatoria da saúde para o biênio 24 e 25. Eu penso que a saída proposta por Vossa Excelência, no sentido de se firmar um TAG com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Fazenda, pode ser, de fato, uma solução salutar. A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas também esteve nas unidades de saúde. O deputado Wilker Barreto, membro da comissão, disse que a crise na saúde do Amazonas se agravou por problemas de gestão. Novamente voltei a fiscalizar o Hospital 28 de Agosto. Para minha tristeza, aquilo que foi levantado na última fiscalização de 2023 comprovou que o cenário só se agravou. Mas a saúde do Amazonas está se agravando por problemas claros de gestão. O ano de 2023 fechou com 500 milhões a mais do que 2022. Só que esses 500 milhões a mais não foram acompanhados de melhoria de serviços. Ora, se 2022 se gastou 4 bilhões e nós não estávamos tão precários, porque estava ruim 2022, mas 2023 conseguiu ficar pior, mesmo se gastando R$500 bilhão a mais. O 28 de agosto está sem remédio e insumos, além de toda a cadeia terceirizada estar em atraso de salários de até 6 meses. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h48. E hoje a Zona Franca de Manaus faz 57 anos e na semana de aniversário deve aprovar até 2,8 bilhões de reais em investimentos para a indústria no estado. O valor é a soma do que está previsto para ser apreciado na pauta do Conselho de Desenvolvimento do Amazonas, que é o CODAM, amanhã, dia 29, e também no Conselho de Administração da SUFRAMA, que é o CAS, na sexta, dia 1º de março. Esse é o último, contará aí com a presença do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento Econômico, Geraldo Alckmin, vai estar então no CAS, Cid Soares. Na verdade, ele vai estar presidindo, porque o Lula vai estar fora, então ele será o presidente. Substituindo o presidente. Exatamente. Olha, nessa super semana da indústria amazonense, a primeira reunião é a do CODAM, realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, SEDECT. A pasta prevê aí um total de 1,6 bilhão de reais em investimentos. Desse total, 1 bilhão se refere a um projeto de atualização da Yamaha Motor
Moto da Amazônia, né? Uma das gigantes da Zona Franca, que está atualizando sua produção aqui no estado. Olha só, na pauta do CODAN estão 32 projetos que prevêem a geração de 748 novos empregos, aí, novas vagas, né, formal. O maior valor de investimento, R$1 bilhão, é para atualizar aí produções já existentes. Na categoria implantação, que se refere a negócios totalmente novos, o montante chegará a R$41 milhões. Já a diversificação de produções prevê investimentos de R$529 milhões. O Polo Industrial de Manaus hoje tem mais de 500 indústrias, né, que geram mais de 112 mil empregos e faturam mais de R$130 bilhões. É um modelo que responde por mais de 65% do PIB do Amazonas. Legal, 6h50, estamos lá com Cíntia Blink em nossos estúdios, aqui com tudo certo, com tudo pronto para os bastidores da política amazonense. Cíntia, mais uma vez, boa noite para você. Olha só o clima na Câmara Municipal de Manaus e também lá na Assembleia Legislativa, onde ficam os deputados, está pegando fogo, muita confusão aí no geral, na arena política, na tribo política. Cíntia Blink, boa noite. Boa noite, Carlão, boa noite, Cid, todo mundo que tá com a gente na 100.7. É isso aí, tá animada, digamos assim, a Câmara e a Assembleia Legislativa, mas dessa vez a confusão generalizada que aconteceu na Câmara foi tão grande que ela respingou na Assembleia. O que acontece? A vereadora, a professora Jaqueline, ela subiu à tribuna e fez uma denúncia. Falou que tem gestores, líderes em escolas municipais que estão sendo trocados de escola por conta de não estarem alinhados politicamente com o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Isso palavras da vereadora. Na hora de defender o prefeito, dizer que não era bem assim, os vereadores líderes do prefeito, o vereador Raulzinho e o vereador François, se excederam aí no momento de defender, e isso acabou sendo interpretado como uma violência de política de gênero. E esse assunto rendeu um bocado. A partir disso, a Câmara inteira se posicionou a favor da professora Jaqueline. As mulheres vereadoras falaram do assunto. Quando foi no dia seguinte, o assunto foi parar na Assembleia Legislativa, quando a deputada Alessandra Campelo subiu à tribuna e falou desse caso, se posicionou, disse que a Procuradoria da Mulher na Assembleia Legislativa vai estar participando desse caso, vai estar apoiando a vereadora. E enquanto ela falou, isso era grande expediente, então dava para um número bom, digamos assim, de parlamentares se manifestar. A maior parte dos deputados também apoiaram a vereadora professora Jaqueline, mas teve um que falou, olha, não foi uma violência não, viu? E pra que ele falou isso? Porque depois todos os outros disseram, enfim. Bom, esse que falou que não foi violência foi o deputado Daniel Almeida, que é irmão do prefeito Davi Almeida. Ele falou assim, abre aspas, quem falou que viu a agressão foi ela, a professora Jaqueline, mas na imagem não conseguimos ver ninguém com o dedo em riste. Tem outros vereadores ali, se não me engano, o vereador Bessa, e a discussão do François é com o Bessa, não com a Jaqueline, nunca com a Jaqueline, disse ele. E aí a deputada mostrou o vídeo de novo pra dizer que, olha só, teve sim e tudo mais. E ele falou em um momento que também que não era isso que diminuiria a vereadora Jaqueline, que isso não foi nada demais. Aí a Alessandra Campelo pega a palavra e fala que, olha, a violência não precisa ser só física para que seja violência, inclusive é assim que começa um ato de violência que leva mais tarde ao feminicídio. E aí a Assembleia inteira se manifestou a favor da vereadora, contra as palavras de Daniel Almeida. Claro que a gente está vendo aí também uma Assembleia que não está junto de Davi Almeida, do prefeito Davi Almeida. Então, existe política acontecendo 100% nesse pano de fundo. Mas, de qualquer maneira, o assunto de violência política de gênero é importante dele vir à tona nessas horas também. Aí, quando foi hoje, o líder do prefeito na Câmara, o vereador Eduardo Alfaia, porque já mudou, não é mais o François, agora é Eduardo Alfaia, ele falou que ele tem que voltar para a faculdade, porque ele não sabia que violência política de gênero estava no Código Penal. E tá assim no Código Penal, tá?
é Lei 14.192 de 2021. Então a FAIA pode voltar para a faculdade. Que tem que voltar mesmo. Não tá sabendo, não. É o processo, né? Cid, Carlão. Blink, essa pergunta agora aqui é: temos magistrada nova no Tribunal Regional Eleitoral? Como é que tá isso? Temos. É porque assim, o que tá acontecendo? Esse ano estão concluindo os biênios, né, de alguns dos juízes. E aí nós temos que colocar outras pessoas no lugar. E dessa vez, o presidente Lula acaba de assinar, e ele quem assina para todo mundo que vai para o TRE, Tribunal Regional Eleitoral. E aí nós temos a advogada Gisele Falcone Medina Pascarelli Lopes, que passa a compor aí o pleno do Tribunal Regional Eleitoral, ou seja, ela vai estar no momento mais tenso, que são as eleições, no lugar de Conte Siwang, que foi juiz, né? Acabou o biênio dele. Outro que vai acabar é do Pedro Araújo, aquele que foi o relator do caso Silas. E aí, quando ele sair, vai entrar outra advogada. Quem está muito cotada, quem recebeu mais votos para o cargo dele foi a advogada Maria Benigno, mas a lista tríplice foi enviada para Brasília e agora fica a cargo do presidente Lula definir um dos nomes. Normalmente, o presidente vai no que foi mais votado. Cid, Carlão. Ei, Cíntia, olha só, já estamos aí definindo, né, basicamente vários candidatos majoritários a prefeito, né? Então agora começa aquela situação de quem é vice de quem, né? Então é uma expectativa bastante grande para quem vai ser o vice, né, do atual prefeito e do Amon, por exemplo. Você acredita, Carlão, que a gente está falando de vice já? Pois é, olha aí. Então, inclusive... Ano passado a gente falou de pesquisa eleitoral, esse ano a gente já tem o pré-candidato já tem essa expectativa. Fevereiro quem e agora será o vice, né? Por exemplo, o Eduardo Braga, do MDB, tinha a possibilidade de fazer uma parceria aí com quem? Com ele, o Amon, né? Que tá super bem cotado aí para prefeito. O que acontece? O Amon deu aquelas dicas de quem pode ser vice dele. Ele trouxe, de preferência, uma mulher que não tem mandato, mas que tem experiência na política. Aí vieram... Com a Carol Braz. Os nomes, aí vieram com Carol Braz. Por exemplo. Sobre Carol Braz, o que Amon Mandel falou sobre isso? Vamos ouvir. Vocês querem que eu tô vendo algumas especulações rodando já há alguns dias. Eu já esclareci, mas vou vir aqui trazer a pouco para vocês quanto a Carol Braz e o MDB com o Eduardo Braga. A chance de Carol Braz, muito embora eu respeite muito a defensora pública, vir conosco numa chapa é zero. O MDB e Eduardo Braga são aliados de Davi Almeida e não de Amon Mandel, beleza? 18 horas. Então é isso, nós ouvimos o deputado federal Amon Mandel falando que sem chance de ser Carol Braz, porque ela é do partido de Eduardo Braga. Sim. E o senador Eduardo Braga e o senador Omar Aziz são aliados políticos de Davi Almeida e não de Amon Mandel. Foi isso que ele falou e eu fico por aqui e volto amanhã com mais informação pra você. Valeu, obrigado, Cíntia. 18 horas. Esporte. Direto para o giro esportivo, Cid Soares. O que temos para hoje? Vamos lá, olha, o Tocantinópolis e Manauara se enfrentam daqui a pouquinho pela primeira vez de olho em uma vaga na segunda fase da Copa Verde. O jogo está previsto para as 7h no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis, lá em Tocantins. Em caso de empate no tempo normal, decisão será nos pênaltis. Quem avançar encara na segunda fase o Manaus. E o Nacional entra em campo na próxima quinta-feira, ou seja, amanhã. Eu não sei por que eu coloquei quinta-feira aqui, mas amanhã, na abertura do segundo turno do Campeonato Amazonense. O jogo será... Mas amanhã não é quinta-feira? Pois é. Eu coloquei quinta-feira aqui de bobeira. Mas enfim, o jogo será contra o Amazonas, time que eliminou o Leão na semifinal do primeiro turno. No último treino, antes do duelo, o técnico Marcelo Vilar relembrou a partida anterior e foca em não repetir os erros para sair de campo, dessa vez vitorioso. E o Nacional teve 12 dias aí de treinamento. A equipe ainda está de olho na tabela geral, visto que o líder, ao final da fase de classificação do retorno, garantirá a vaga na Série D. O Nacional é o quinto com 8 pontos, 3 a menos do que o líder Parintins. E olha, o árbitro Wagner Magalhães, ex-FIFA, apita a abertura do segundo turno do Barezão 2024 amanhã às 8h na Arena da Amazônia. A Federação Amazonense de Futebol, a FAF, divulgou a escala de arbitragem da abertura do segundo turno do Campeonato Amazonense. Wagner Magalhães apita, portanto, a partida entre Amazonas e Nacional. E é isso que nós temos para hoje, Carlão. Beleza, 6h59. Mix. Muito bem, agora vamos direto para o nosso editorial 18 horas. Carlão, com você.
Editorial 18 horas. Olha, chamou a atenção no noticiário de hoje os números da renda por habitante no Amazonas anunciados pelo IBGE. O estado tem renda per capita de R$ 1.172. O valor é o 7º menor do país e fica abaixo da média nacional, diz o IBGE. Os números se chocam com a riqueza gerada no estado, que está entre os primeiros em Produto Interno Bruto, PIB. O Amazonas é o segundo estado com maior porcentagem de pessoas em situação de pobreza. De acordo com os indicadores da Suframa, 6 em cada 10 trabalhadores do Polo Industrial de Manaus ganham até 2 salários mínimos mensais. Os números mostram que as políticas governamentais populistas podem até ajudar as pessoas em casos emergenciais, mas não estão melhorando a situação econômica da população. 18 horas. 7 em ponto. Cid, boa noite, até amanhã. Boa noite, querido, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.